Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um Luz na Penumbra. Aqui do meu lado direito, Bill Fabiano. Isso, e eu, Renato Souza. E a parte mais importante, Pablo na técnica. Sempre. Nosso parceiro, nosso guru ali, né? Nosso guru da técnica nos auxiliando, nos ajudando aqui a colocar esse programa aí, né? Nas ondas fraternas e amigas da Rádio Rio de Janeiro. É isso, Bill? Exatamente, então, Renato. Estamos de volta estudando aqui a Revista Espírita de 1859, ainda em janeiro. Estamos nas conversas familiares de Além Túmulo. Agora é minha vez, Bill. Olha só, hein? Como é que as coisas assim, um dia da caça, outra do caçador, não é isso? É assim que fala, né? Exatamente. Então, Chaldruc, Dúclus e Diógenes são os três espíritos que o Kardec indagou algumas perguntas, não é? Então o Bill vai trazer pra gente hoje, vamos começar o Diógenes, porque no programa passado terminamos o primeiro lá, que foi o Dúclus, né? E Bill Fabiano hoje começa aqui com o Diógenes para a gente começar a conversar um pouco sobre essa matéria. É isso, Bill? Vamos ser mais delongas? Isso. Né? Então, ele faz lá número 1, ele faz a evocação, né? Faz a evocação para a chamada do espírito, para a chamada, entre aspas, enfim, o convite para o espírito se fazer presente, enfim. E o espírito responde: como venho de longe. Né? Aí na pergunta número 2: podereis aparecer ao Sr. Adrian, nosso médium vidente, tal qual éreis na existência que vos conhecemos? Ele responde: sim, e até mesmo se quiserdes vir com a minha lanterna. Quer dizer, era um instrumento que ele utilizava ali, né? Já que era companheiro dele, ele pode plasmar aquilo ali, né? Até fisicamente, né, Renato? Dependendo da questão da materialização, se fosse necessário, mas ele poderia aparecer da forma que ele quisesse, né? Vamos dar continuidade aqui. Retrato do senhor Diógenes: fronte larga, com saliências laterais bem pronunciadas, nariz fino e aquilíneo, boca grande e séria, olhos negros e encovados, olhar penetrante e zombeteiro, rosto um pouco alongado, magro e cheio de rugas, tez pálida, né? Pele pálida, bigodes e barba incultos, cabelos cinzentos e ralos, roupas brancas e muito sujas, braços nus, assim como as pernas, corpo magro e ossudo, sandálias em mau estado, amarradas às pernas por correias. Pergunta número 3. Disseste que vinhas de longe. De que mundo viestes? Ele responde: não o conheceis. Interessante, não é? Vem muita coisa aí nas demais perguntas, e é importante a gente falar que ele dá um retrato mesmo. Exatamente. Ele descreve exatamente, com riqueza de detalhes, como o espírito estava se apresentando, não é? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Número 4. Terias a bondade de responder a algumas perguntas? E o espírito responde: com prazer. Bom, então vamos lá. A número 5. A existência que vos conhecemos sob o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa para a vossa felicidade futura? Ele responde, o Diógenes: bastante. Laborais em erro, levando-a ao ridículo, como fizeram meus contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história haja esclarecido tão pouco a minha existência e que a posteridade tenha sido, pode-se dizer, injusta a meu respeito.
Interessante. Quer comentar alguma coisa aí, Renato? É interessante que ele fala que a existência, né? Essa existência, né? Errastes em tornar em zombaria, fez pouco caso, né? Sim. Fez pouco caso da existência dele, da oportunidade. E quantos ainda fazem pouco caso de uma existência, não é isso, Bill? Exatamente. Tem uma passagem importante que a gente lê, inclusive na minha época de colégio, né? Eu lembro que a gente se ligava muito, né, em aulas de literatura, e tinha muito aquela coisa de verso, prosa e etc. Então tinha uma passagem que um mestre nosso colocava, e ele dizia assim, vou tentar me lembrar aqui, tá? Vou tentar me lembrar. Para a gente não gastar os minutos com pena, sim, né? Sim. Sem pena. Tenhamos pena desses minutos que a gente gasta, né? Porque esse minuto não volta. Exatamente. E depois a consciência nos cobra, porque fizemos pouco caso, né? Então ele dizia assim, isso foi para eu me lembrar, tá? Mas já consegui me lembrar, já me ajudaram aqui, eu já me lembrei, né? Trabalhai porque a vida é pequena. Exatamente. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. Exatamente. E é um chamado mesmo para a responsabilidade que nós temos do tempo. Sim, sim. Como diria o filósofo Lulu Santos, né? Nada do que foi será, isso, igual o que a gente viu há um segundo, né? Tudo passa, né? Sim, sim. Os momentos passam e a gente não pode perder tempo. Lembrando aqui que a gente estava falando de Diógenes. Diógenes foi um filósofo que viveu na Grécia Antiga, né? Ele é conhecido como Diógenes o Cínico. E ele tem uma história até muito famosa dele, que ele saía em plena luz do dia com a lamparina dele, né? Com a lanterna dele, procurando homens verdadeiros, ou seja, homens autossuficientes e virtuosos, né? Enfim, ele era conhecido como o Diógenes o Cínico, né? Enfim, como se fosse também um deus diante dos outros, mas enfim, era tão... Muito bom. Tão errado como qualquer um de nós, né? Sim. Enfim. Vamos dar sequência aqui, Renato? Vamos lá. A gente vai para a 6 agora, né? Isso. Bom, que bem pudestes fazer, considerando-se que a vossa existência foi muito pessoal? Ele responde, trabalhei para mim, mas podiam ter aprendido muito comigo. Ou seja, denota aí, como a própria história dele, né, um pouco de egoísmo aí, né, como todos nós somos, a gente falava no programa anterior, né, enfim, disso, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, trabalhou para ele, né, enfim. Mas é aquela história, né, Renato, que a gente sempre fala, né, a gente sempre vem repetindo isso. Ontem eu não queria nem saber do Evangelho, eu desconhecia o Evangelho, eu ignorava o Evangelho, ou seja, o próprio Cristo, né? Hoje a gente já consegue estar aqui na rádio, fazendo um programa falando do Evangelho, falando do Cristo. E amanhã nós seremos o Evangelho. Não precisaremos estar aqui na Rádio Rio de Janeiro, nós estaremos lá fora, ajudando efetivamente as pessoas, colocando a mão na massa efetivamente, como fazia a Madre Teresa, como Chico, como tantos outros aí, né, que labutaram realmente, efetivamente. A natureza não dá saltos, como a gente sempre lembra, é devagar, com certeza. Pergunta número 7. Né? Quais as qualidades que gostarias de encontrar no homem que procuráveis com vossa lanterna? Ele responde, firmeza. Firmeza, certeza, né? Isso é importante pra gente. Energia, também, né? No meu livro aqui fala energia. Então cada edição, né, tem aquelas questões, né, da edição, da editora, enfim. Então aqui no nosso está firmeza, energia, força. E é importante que nós tenhamos também isso, né, Renato? A gente ter certeza, né, do que a gente quer. Ainda que esse seu querer esteja equivocado, ok, mas pelo menos você tem uma diretriz. O que é ruim, e até abre-se porta até para mais obsessão, a gente aprofundando mais o tema, né? Para obsessão é você não saber para onde você vai, né? Não sei se eu quero viver, não sei se eu quero morrer, não sei se eu quero isso, se eu quero assim, se eu quero assado, se eu quero frito, se eu quero cozido. É importante que você tenha a certeza daquilo que você quer. Você vai lá na frente, você vai descobrir talvez que aquela posição sua esteja equivocada, ok. Mas aí você já fez aquilo com a certeza de que você queria aquilo, mas é equivocado. Então agora você tem que ter a certeza de que tem que fazer diferente. Sempre é importante saber o que vai fazer, né, meu parceiro? E você lembrou uma coisa interessante, porque quando ele fala que trabalhei para mim, não é?
é importante você fazer por você, claro, porque se você não fizer por você, né, e seremos cobrados, não é? A oportunidade que tivemos de fazer alguma coisa por nós mesmos. E, aliás, na condição em que nós nos encontramos, tudo que fazemos é para nós mesmos. Sim, a gente pode fazer para o outro, mas eu estou fazendo na realidade para mim, né? Para mim que eu estou fazendo. Mas eu posso estar fazendo alguma coisa só para mim, e isso está se voltando 100% para a questão do egoísmo, não é? E é mais um sentimento que atrapalha, não é? E posso estar atrapalhando o outro. Exato. Porque eu sou tão egoísta que eu só faço realmente para mim, não é? Tá? Então eu preciso parar e pensar na questão da personalidade, porque nós estamos falando de personalidade. Ele procurava alguém com personalidade. Sim. Né? Mas personalidade em que ponto? Né? Em ponto de ser um dirigente, mas um dirigente que se preocupa com os outros, com seus comandados, com a equipe, com tudo isso. Não é? Não tão somente com ele, não tão somente com né, a parte de eu primeiro, eu em primeiro, eu em segundo e eu em terceiro, né? Não só assim. Bem, meus irmãos, estamos no Luz na Penumbra, estudando a Revista Espírita de 1859, ainda estamos em janeiro. O Bill Fabiano está trazendo aqui Diógenes. Vamos entrar agora na pergunta número 8. Número 8, né? Vamos lá. Bom, se tivesseis encontrado em vosso caminho o homem que acabamos de invocar, ou seja, Shaudrac Duclos, tereis achado nele o homem que procuráveis? Também ele voluntariamente se privava de tudo quanto fosse supérfluo? E respondi, não. E o que pensais dele? Bom, sua alma perdeu-se na terra. Quantos são como ele sem o saberem? Pelo menos ele o sabia, que já é um bom caminho, né, Renato? Que a gente falava agora, ter firmeza, como ele estava buscando, né? Há pessoas que estão alienadas aí, não tem nem noção do que estão fazendo de errado, né? Fazem até por gosto, né, Renato? Sim. Ao passo que nós, por exemplo, a gente já sabe, embora nós continuemos a fazer o errado, né? A gente já sabe que não pode continuar fazendo, que já é um avanço. Aí eu sempre lembro daquela questão da lição do bilhar, que meus filhos estão de saco cheio dessa lição do bilhar, que eu falo sempre, olha a lição do bilhar, lá de Emmanuel para Chico, lá no livro Lindos Casos de Chico, lá no capítulo A Lição do Bilhar, né, que o Chico lamentava que aquelas pessoas o dia todo jogando sinuca, jogando bilhar, e ele trabalhando como um condenado o dia todo. E Emmanuel diz para ele, Chico, o bilhar também é uma invenção de Deus. Hoje, eles só estão jogando bilhar. Eles poderiam estar roubando, matando, enganando, furtando, mas hoje, ou seja, eles já avançaram. Hoje eles só estão jogando bilhar. Então é interessante essa lógico, todas as mensagens, as lições de Emmanuel são sensacionais, mas essa, sobretudo, me marcou muito e eu fico repercutindo ela o tempo todo, porque realmente a gente não sabe a história de cada um, né, Renato? Às vezes eu olho pro Renato e falo, pô, Renato só tá na rádio, só tá fazendo palestra, só tá lá no Bezerra, mas isso é o melhor que ele tem nessa vida, né, Renato? Sim. Você não consegue doar mais nessa existência. Na outra, quiçá, você poderá fazer, mas nessa não. Então a gente não conhece a trajetória de ninguém para ficar apontando, para ficar falando, pô, mas o Bill só faz isso também. Poderia fazer mais um pouquinho? Não poderia. Isso que para mim já estou fazendo além daquilo que eu posso fazer, já é muito mais daquilo que eu consigo doar. Então é importante que a gente não guarde o julgamento para nós mesmos, né, Renato? É uma questão importante e a gente precisa ficar atento ao chamado do Evangelho, né? Em tudo colocar o crivo, né? O crivo do Cristo, o crivo do ensinamento, né? Do ensinamento para a gente poder ter. Nós julgamos muito, sim, né? Sim. Nós julgamos muito o outro e não procuramos ver a condição em que ele se encontra. Qual foi a roupa que ele trouxe para essa reencarnação? A gente sabe. A gente sabe até certo ponto. Até certo ponto a gente sabe, mas a gente não consegue saber com profundidade. Você já conseguiu colocar os calçados do outro? Não. Não é? Exatamente. Então, de uma certa forma, quando você falou aí que
quando você já sabe que tem algo de errado, é importante, assim, muito importante. E a gente com 2, 3 semanas de evangelho, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Infelizmente, ainda erramos. Exatamente. Infelizmente, ainda erramos. Mas, um dia não vamos errar mais. Um dia vamos conseguir, sim, praticar, não é? Praticar o evangelho. Mas precisamos aprender a ter esse olhar, não é? Esse olhar que é o olhar do Cristo, é o olhar de Jesus, que está lá em Mateus 7, 1-5, não julgueis para que não sejais julgados, não é? Porque o peso com que a gente julga o outro, também receberemos como medida no nosso julgamento. A gente é que vai aumentar o nosso sarrafo ali, né? Como vai ser cobrado lá na frente, vai ser a medida como eu vou ser cobrado na medida que eu cobrar o Renato. Sim, é isso aí. Sim. É simples assim, né, Renato? Com certeza. Vamos continuar então? Vamos lá. Pergunta número 10. Acreditastes possuir as qualidades que buscáveis nos homens, ou no homem, perdão, repetindo, acreditastes possuir as qualidades que buscáveis no homem? E responde o senhor Diógenes, sem dúvida. Esse era o meu critério. Número 11. Dos filósofos do vosso tempo, qual o que vos merece a preferência? Ele diz Sócrates, né? Enfim, que é referência não só para ele, mas como para muitos, né? Com certeza. Até hoje, Sócrates, enfim, que não é o jogador, Dr. Sócrates, né? O Sócrates filósofo. Sim, sim. Né, Renato? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Está lá na pergunta 909, 19, né? 19. 919 do Livro dos Espíritos. Exatamente. Né? De que forma pode o homem combater as suas más inclinações, as suas imperfeições, né? Suas mazelas e tantos outros, né? Adjetivos, né? Exatamente. E eles respondem da seguinte forma para o Allan Kardec: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Sócrates, né? 919, não é isso? Então, com certeza. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá na 14? 12, né? Ah, não, 13, né? 13, isso, 13. E o que dizeis de Platão? Platão. Bom, muito duro. Sua filosofia é bastante severa. Eu admitia os poetas. Ele não. Platão, que seria discípulo de Sócrates, né? Mas, enfim, não é por ser discípulo de Sócrates que era aceito por todos. Como o próprio Pedro, né? Simão Pedro não era aceito por todos, porque também tinha a rudeza dele, né? Pedro tinha todas aquelas questões com as mulheres, por exemplo, não gostava da aproximação das mulheres no grupo, enfim, teve uma certa reticência em aceitar Madalena e tantas outras mulheres que se aproximaram do Cristo, né, como Joana de Cusa, mas no entanto mudou também, né? E mudou. Sem dúvida, mudou, claro, e sem dúvida Pedro foi uma referência para o ensinamento do Cristo mesmo, né? Para você aceitar a dificuldade do outro e a observação que o outro está fazendo, porque ela pode fazer algum sentido em algum momento. Sem dúvida nenhuma. E que deve ser levada em consideração também, né? Que deve ser considerada, né? E o Cristo, quando não sei se o Renato concorda comigo, meu parceiro, mas quando ele escolheu a dedo ali os apóstolos, os 12 apóstolos, ele escolheu os 12 apóstolos com vários problemas para isso mesmo, né? Claro. Para mostrar para a humanidade que até que é mais errado, tem a cura, tem a possibilidade de renovação, né, Renato? Sim, ele poderia simplesmente, como engenheiro sideral também, né, como organizador de tudo físico aqui, ele poderia, bom, galera, vou escolher os Fulano, melhores. Ciclano, Renato, Bill, Pablo, vamos todo mundo junto comigo, porque vocês são iguais a mim. Isso. Seria muito simples para o Cristo, né? Fazer uma organização de espíritos nobres como ele e reencarnar, mas aí qual o exemplo, né, que ele tinha? Não, então ele escolheu aqueles espíritos ali que tinham algumas mazelas, muitas mazelas, e lapidou, né, Renato, aquele diamante ali. Concorda, meu parceiro? Sim, concordo perfeitamente. Ele não escolheu os melhores, ele escolheu 12 homens. Sim. Que porventura foram criando outros grupos, porque a mensagem precisava ser divulgada e precisava dar prosseguimento. Então foram criando outros grupos, e nesses outros grupos também não tinham os melhores. Estamos aqui nesse grupo agora. Estamos nesse grupo, não é? Dos muitos os chamados, não é isso? Pouquíssimos escolhidos, tá? E temos tentando ser os escolhidos.
tentando ser. Por enquanto a gente só foi chamado e nós estamos tentando fazer a nossa parte. Então foi o que aconteceu para poder dar prosseguimento, porque não dava mais para o que o Cristo pudesse estar em todos os lugares. Exatamente. Então houve a necessidade dele chamar 12 correligionários, a palavra saiu, olha, né, para dar continuidade aos trabalhos. E depois chamou os 12 e diz, agora vão e, né, façam mais 12. Exatamente. E mais 12, mais 12, e para poder que a mensagem pudesse ser divulgada, difundida, né? E continua sendo assim até hoje. Exatamente. Até hoje, né, Bill? Isso aí. Vamos dar sequência aqui na pergunta número 14. Isso. Bom, o que se conta a respeito da vossa ou de vossa entrevista com Alexandre é verdade? Muito real. A história até a truncou um pouco. Em que a história truncou? Ouço falar das outras conversas que fizemos juntos. Acreditais que ele me tivesse vindo ver para dizer somente uma palavra? E a 16, pergunta 16. As palavras que se lhe atribui de que ele não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, são verdadeiras? Bom, responde ele, talvez as tenha dito, mas não à minha frente. Alexandre era um jovem maluco, vão e orgulhoso. A seus olhos, eu era um mendigo. Como o tirano ousaria mostrar-se instruído pelo miserável? Né? Seria improvável, né, que um homem como Alexandre, né, ouvisse ou se instruísse através de um mísero, de um espírito daquela, espírito né? daquela categoria ali, daquela classe, né? Lógico, com todas as aspas que a gente está falando isso, né? Então, aí que entra, né, o preconceito, o orgulho. Não, você não, né? Você não. Que é isso? Você para me instruir, não é? E as pessoas se ligam muito em roupas. Sim. Né? A gente volta a falar nessa questão novamente, né? Em roupas, mas não, precisamos ver o que o Espírito está falando. É o que ele fala. Allan Kardec, né, deixa muito claro, a essência está no que ele transmite, na palavra que ele traz. Está lá no Livro dos Médiuns, já trouxemos isso aqui em outros programas, não é? Quando falávamos dessas evocações, né, precisamos ver o que ele fala. Né? Exatamente, a gente está aqui com essa conversação... Com essa conversação aqui dos dois, né, de Diógenes, na verdade seria uma anedota filosófica, né? O Alexandre o Grande apresenta-se para ele, sou Alexandre o Grande, diante de mim prostram-se os reinos, eu sou o possuidor de muitas riquezas. Diógenes, sem esboçar sinal algum de surpresa, unicamente respondeu ao general, eu sou o Diógenes, isso me basta. Ou seja, é aquela história, você sabe com quem você está falando? Não, e você sabe com quem você está falando? Também não importa. Né? Não importa. Importa que você é Alexandre o Grande e eu sou o Diógenes, o pequeno. E daí? E o Kiko? Né, Pablo? Não me diz nada. Então, essa foi a conversação que Diógenes teve com Alexandre, o Grande, grandíssimo, diante de um Diógenes pequeno, pequeníssimo. O grande, né? Que nem era tão grande. Exatamente. Enfim, mas... Exatamente. Grande só no nome. Só que no fica, nome. Né? Exatamente. Que fica aqui, né? Toda essa coisa desse batismo material... Porque é um batismo material, né, Bill? Sim, sem dúvida. É um batismo, você dá esse nome, dá esse superlativo, engrandecer, não é? Por quê? É uma necessidade nossa, né? Uma necessidade nossa de se fazer. Na verdade, a psicologia explica muito isso, né? Você se sente pequeno, mas você quer se tornar grande. Então você cria uma capa de defesa, dizendo, eu sou o grande, eu sou o tal, eu sou o das galáxias, o bambambam. Pois é isso. Então. Eu acho que o nosso tempo, aquela mesma frase de sempre, já está acabando ou já acabou, né? Acabou. Isto posto, exatamente. Né? Vamos terminando aqui então mais um programa Luz na Penumbra. Estaremos de volta na próxima semana. Não é isso, Bill? Obrigado. Exatamente. Obrigado a todos. Fiquem com a paz do Cristo. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,